aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada, porque vibrações elevadas são o que transformam o mundo. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com José Ronaldo Alves da Cunha. Muito bem-vindo, José Ronaldo. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Ele é o presidente da Fundação Darcy Ribeiro, assessor de Darcy Ribeiro no primeiro e segundo Programa Especial de Educação, arquiteto, criador do mobiliário das escolas em tempo integral, CIEPS, coordenador editorial da Biblioteca Básica Latino-Americana, BBLA, autor do livro Manual Prático do Mobiliário Escolar e foi vice-presidente da Fundação de Apoio à Escola Pública, FAEP. José Ronaldo, mais uma vez, muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar de Darcy Ribeiro. Hoje estamos com um cenário especial, estamos aqui no Memorial Darcy Ribeiro, homenageando. E eu gostaria, se possível, que você falasse um pouquinho para a gente sobre Darcy, quem foi, a história, a vida, a carreira. Quem foi? Maravilha, maravilha. Então, eu tive a sorte de conhecer Darcy com 28 anos. Eu praticamente recém-saído da faculdade, formado arquiteto, e conheci Darcy quando ele assumiu a função de vice-governador no Rio de Janeiro. Ele, então, com 60 e poucos anos, 60 anos, se não me engano, já retornado do exílio. Então eu pego a história do Darcy, minha vida cruza com a dele num determinado período em que Darcy, retornando do exílio, tinha também já passado pela cirurgia de retirada de uma parte do pulmão, de um dos pulmões, e já tinha sobrevivido a um imenso problema na época, né? Que era o câncer de pulmão. Então eu encontrei um Darcy sobrevivente, muito alegre, porque estava vivo, e com pressa. Ele tinha pressa de viver. Ele dizia sempre, eu estou com pressa, tem muita coisa para fazer, eu estou com pressa, eu vou morrer. E ele morria de rir. Então foi um encontro muito alegre, foi um encontro muito intenso. E Darcy, e aí eu comecei a me relacionar com ele, e comecei a conhecer tanto a história passada dele, como comecei a perceber que eu estava fazendo parte da história futura do Darcy. Então, para mim foi um negócio assim muito emocionante, foi muito legal. Então, eu vejo assim, depois de um certo tempo, eu fui me apropriando das coisas todas que ele até então tinha vivido, e não eram poucas, né? Darcy, quando eu o conheci, já tinha vivido entre os índios durante muitos anos, já tinha ido para Brasília e trabalhado com Anísio Teixeira, já tinha projetado e executado e construído a UNB, já tinha sido chefe do gabinete civil do Jean Goulart, que era, para a gente naquela época, na década de 80, tentando sair da ditadura, era ainda uma coisa completamente nova que tentaram apagar do nosso passado. Então, tudo aquilo, para mim, era uma novidade muito intensa e muito grande. E Darcy, uma pessoa que ninguém passa incólume por uma pessoa como essa. Assim, são poucas as pessoas que têm essa capacidade essa energia, né? Na Suprem, por exemplo, eu conheço uma pessoa assim, né? Que também tem essa energia, não é verdade? Então, Darcy era assim, ele tinha essa intensidade, tinha essa luz, e ele, naturalmente, que arrastava todos para um futuro. Ele tinha um apetite de futuro e de realizações que era intensa, imensa. Então, logo de cara, fomos fazer o Sambódromo, que era um desafio incrível, né? Fazer em 6 meses aquela obra gigante. E eu te confesso, eu era novo e me sentia assim conservador perto do Darcy, porque ele era tão otimista. Eu falava, meu Deus do céu, como é que pode estar pensando?
Só um rapaz novo é capaz de pensar um negócio desse, mesmo assim, né? E aí eu via que era possível mesmo, né? A gente foi fazendo e foi fazendo. Logo de cara, ele desobstruía, ele percebia que ele tinha que desobstruir determinadas coisas para que elas pudessem fluir. Uma das primeiras coisas que ele desobstruiu em mim foi o meu erro de errar. Ele dizia para mim, Zé, o erro é um método de trabalho que a gente precisa usar para poder acertar, para poder fazer as coisas. Então, por favor, erra rápido. Começa a errar, porque daqui a pouco a gente vai acertar. Vamos errar junto. A hora que eu ouvi aquela frase, eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa sexagenária, que já passou por isso tudo, está dizendo para mim, para errar junto? Isso é Ele abriu uma porta que eu falei, meu Deus, é outro mundo, né? Eu me emociono. Que coisa linda, que coisa linda. Então, e ele trouxe transformações significativas para o mundo. Para todo mundo. E na sua vida também, já estou percebendo. Inevitavelmente. Que coisa linda. E das realizações que ele teve, que ele proporcionou, você considera alguma de maior magnitude ou importância? Olha, é difícil porque em todas as áreas que ele se envolveu com uma intensidade, com profundidade, com abrangência tão grande que é difícil de você falar, não, elencar isso daqui. Então, na área de educação, por exemplo, começa com a UNB, vai para os primeiro Programa Especial de Educação no Rio de Janeiro, segundo Programa Especial de Educação no Rio de Janeiro. Foi um dos maiores programas de educação feitos no Brasil, que as pessoas esquecem, infelizmente. Tem um corpo apagador nesse país, que é uma coisa terrível, né? Mas se alguém tem que falar de investimento violento em cima de educação, de investimento massivo e significativo na educação, foi no governo Brizola e Darcy Ribeiro. Isso é uma realidade. Nós chegamos a construir 506 escolas para mil crianças no Estado. Fantástico. Foram 506 bibliotecas, foram 506 centros médicos, foram 506 ginásios. É um negócio gigante, feito ao longo de 2 governos, do primeiro e no segundo Programa Especial de Educação. Então, o programa de educação que vai desde a universidade, e Darcy também lá fez a UENF, em Campos, né, que foi a última universidade dele, uma universidade voltada para a tecnologia do petróleo, voltada para a tecnologia de ponta, né, como Darcy sempre pensou, né, a universidade como centro irradiador do pensamento e de superação de um povo, de um país, né. Então, ele botava isso para fazer, ele botava isso no chão do mundo, né. Então, ele tinha esse apetite, né. Ele sempre dizia, me ajuda a botar no chão do mundo as ideias, né, eu preciso de gente para fazer isso. E eram poucos, né, porque ele não gostava de muita gente, não. Ele assim, não gostava de envolver muita gente, ele gostava de ter, ao invés de uma massa de pessoas, uma malta ensandecida de pessoas realizando coisas, né. E aí era muito gratificante e difícil também, né. Muitas noites em claro, muito trabalho, assim, um apetite desse não tem jeito de você ficar dentro de um horário normal das coisas. Elas acontecem ao longo da sua vida inteira, ao longo das suas 24 horas. Você sonha com isso, dorme com isso, toma banho pensando nessas coisas. Não tem muita escapatória. Não é, você não passa incólume numa situação como essa, né? E Darcy foi sempre uma pessoa voltada para o futuro, nesse sentido. Então, ele estava sempre bolando alguma coisa a mais que ele não conhecia. Isso era uma outra coisa, uma outra característica de Darcy. Darcy amava aquilo que ele não conhecia ainda. Ele tinha um apetite para conhecer coisas novas. Ou seja, ele tinha uma juventude para ir atrás daquilo que ele não sabe ainda. Coisa que, geralmente, as pessoas começam a envelhecer e começam a ficar achando que tem que ficar naquele cercadinho de coisas já reconhecidas e viver naquele mundinho. Não, eu quero criar um mundo para mim. Esquece, o mundo está aí fora, né? Então, vai atrás do mundo, né? Essa coisa do mundo, para mim, é uma coisa que faz você voltar contra si mesmo, de uma certa forma. Então, ele tinha alguns... Enfim, naturalmente,
por Darcy, talvez esteja atropelando um pouco demais, porque eu estou falando um pouco com emoção também. Está lindo. Né? Me desculpe, mas é um pouco por aí. Outra coisa que eu acho importante dizer é que Darcy era um cara que vinha do ambiente acadêmico, mas tinha um compromisso em realizar as coisas, ou seja, ele tinha uma preocupação muito grande entre realizar as coisas. Então, a distância entre intenção e gesto dele era curta. Ele, a hora que estava pensando em alguma coisa, ele estava pensando em como botar no chão do mundo essa coisa. Então, e botar no crivo do julgamento do mundo, né? Que é muito mais difícil, né? É verdade. Porque a hora que você trabalha num ambiente só acadêmico, você está ali num determinado lugar, né? Cada vez mais reconhecido, enfim. Enfim, eu acho que eu acabei falando um pouco das coisas da minha convivência com Darcy, mas eu acho que é isso. Darcy seguiu o caminho fazendo as coisas todas, depois veio para o Senado, né? Mas nunca abandonou nada daquilo que ele sempre quis fazer. A defesa dos índios, a defesa da educação pública gratuita de qualidade para todos, a defesa da universidade, da autonomia do país, a luta pela vida. Em última instância, a luta pela vida. Mas que fantástico conversar com você sobre tudo isso. E você passa tanta emoção para a gente que parece que a gente está conversando com o próprio Darcy. Opa, meu quem dera. Porque você consegue nos transparecer toda essa vivência, essa emoção, esse sentimento que era a vivência de Darcy. Isso é fantástico. E eu vou ter muito mais perguntas para você, mas daqui a pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo no nosso Papo Suprem e a gente volta já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando José Ronaldo, presidente da Fundação Darcy Ribeiro. E esse papo está maravilhoso. Estou adorando conversar com você. Muito obrigada por toda essa oportunidade que você está nos passando. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E falando em Fundação Darcy Ribeiro, essa fundação construiu o Beijódromo, que é onde estamos aqui nessa entrevista maravilhosa contigo. Exatamente. Beijódromo, como foi a criação desse nome? Como surgiu? Que ideia foi essa? E o que significa o Beijódromo? E para falar do Beijódromo, antes a gente tem que falar do sambódromo. Né? Começou com o sambódromo, né? Que no início as pessoas queriam colocar a avenida dos desfiles, coisas assim, mas o povão botou o nome de sambódromo, imagina. Aí Darcy ouviu aquele negócio e falou, opa, é esse o nome. Né? Ninguém tem que ficar procurando nome nenhum, é o sambódromo, imagina. Né? Então, desde então, o ódromo, a terminação ódromo, sempre ficava, né, ficou meio em suspenso. E quando Darcy, como era uma pessoa de ação, um homem de pensamento, mas voltado para a ação, para o agir, então ele se tornou amigo de muitos arquitetos. Por quê? Naturalmente, os arquitetos davam forma às coisas que ele queria realizar. E ele adorava a arquitetura. Darcy era uma pessoa que se sentava para despachar, ele começava a desenhar, ele desenhava móveis, ele gostava de desenhar espaço. Ele era enxerido em tudo, ele se metia em tudo. Eu ficava pau da vida com ele, porque ele tomava a minha lapiseira e começava a desenhar muitas vezes. É incrível, assim, eu tenho passagens com ele muito engraçadas. A gente, na véspera da campanha dele para governador, ele ia fazer lá a pagelança, né, do último discurso. Eu crente que ele estava preocupadíssimo em fazer lá o discurso. Aí sento na mesa com ele, ele começa a discutir comigo o mobiliário que a gente ia fazer para a Biblioteca Central. E ele começa a desenhar os móveis. Eu falei, mas Darcy, você vai falar daqui a 5 minutos. Né? Um grande discurso que está todo mundo reunido. Eu falei, não, eu já sei o que eu tenho que falar, eu quero desenhar essas coisas aqui com você. Ele tinha essa multiplicidade acontecendo nele. Darcy não era uma pessoa, era um feixe de coisas, de potências que passavam por ele. Ele tinha essa capacidade de fazer essas coisas simultaneamente. Então, no caso do Beijódromo, Darcy sempre pensou, já no final da vida dele, já vendo que
realmente estava chegando o tempo dele, tudo mais, ele falou, bom, eu preciso... Ele elegeu, de uma certa forma, a filha mais querida dele, que era a UNB, para onde ele queria ficar aqui, abrigado pela filha mais dileta, vamos dizer assim. E aí ele chamou o Lelé, o João Filgueiras, que era um gênio. O João Filgueiras, um gênio da arquitetura brasileira, assim como Oscar Niemeyer, ambos amigos de Darcy, né? Amicíssimos de Darcy, não é só amigos, amicíssimos, né? De conversar todo dia, praticamente. E ele chamou o Lelé. Vocês verem a importância do Lelé. Oscar é um dos poucos arquitetos que Oscar falava muito bem. Arquiteto, para falar mal de arquiteto, não tem igual, né? Mas o Oscar adorava o Lelé. E Lelé adorava o Oscar também, né? E ele chamou o Lelé para fazer esse projeto. Não, porque o memorial, Darcy Ribeiro, tudo mais. Aí o Lelé falou, o Darcy, vamos chamar isso de bejódromo. Aí, naturalmente, que Darcy pegou logo o espírito da coisa. É lógico, vamos fazer um bejódromo para as pessoas, para os alunos se encontrarem lá e namorar. Um lugar para namorar, um lugar para se beijar, um lugar para ter alegria. Aí logo que ele vai emendando, né? Porque saber sem prazer não tem importância nenhuma. Saber só cola, só passa a ter sentido se tiver prazer. Está interligado. Está interligado. Então, essa ligação... E aí ele falou, bom, é isso mesmo, é bejódromo. E passou a ser bejódromo, imagina, que não vai ser, né? Então, foi criado esse projeto belíssimo do Lelé, que é singular, é um projeto que junta uma oca indígena com uma nave espacial, uma coisa ao mesmo tempo futurista e ao mesmo tempo ancestral, né? Ele faz essa ligação, tem essa competência técnica e formal de juntar essas duas coisas para abrigar exatamente o acervo de Darcy e de Berta. E aí falo de Berta, que é a companheira de Darcy, a primeira companheira de Darcy, para quem o Darcy escreveu a carta mais longa de amor. É que coisa linda. Que lindo, muito lindo. Se emocione mesmo, porque tudo isso o mundo tem que ver, o mundo tem que saber, isso é fantástico. Esse legado que ele nos traz é lindo, é lindo. Ele escreveu Diários Índios, foi quando ele foi visitar os Urubucapó, e ele começa dizendo, essa é a maior carta de amor que eu estou escrevendo para você. Tinha acabado de casar com ela, apaixonado por ela. E aí ele escreveu os Diários Índios inteiros, é um livro dessa grossura, todo ele dedicado a Berta. E Berta foi a grande companheira dele no início da vida dele, né? Naturalmente que depois Darcy teve outras companheiras também legais, né? Mas a Berta, a história da Berta é uma história singular porque, além do mais, ela se transformou numa antropóloga com vida própria e com uma intensidade, com uma capacidade criativa absurda também, né? E tanto é que ano que vem vai ser o centenário de Berta. E espero que a gente preste boas homenagens a ela, porque foi uma mulher incrível. Merece. Uma mulher incrível, maravilhosa. Ela, por exemplo, Berta fez um trabalho da arte indígena que é singular. Ela trouxe para a categoria de artes, de obras de arte, ela fez uma fusão da produção da arte indígena com a produção da arte, digamos, ocidental que está aí, colocou no mesmo nível, no mesmo patamar. Ela trouxe isso, ela qualificou esse tipo de coisa. Isso é de uma importância imensa, porque nós, de uma certa forma, fomos muito colonizados por essa cultura eurocêntrica, né? E Darcy e Berta, eles estão falando de outro lugar, eles estão falando das Américas, eles estão falando de outros povos, estão dando voz aos outros povos, né? Daí a importância do trabalho deles, da antropologia, né? Que é dar voz à ancestralidade, a essa diversidade imensa que nós temos, essa riqueza imensa que temos no Brasil e que estão tentando de toda forma apagar, né? Mas é uma luta inglória, mas é uma luta que tem que ser levada à frente, né? Porque, de uma certa forma, isso que vai nos salvar. É a diversidade, não é esse caminho meio suicida da sociedade de consumo que está por aí, né? Em que transforma tudo em objeto, em embalagem, em coisa e tal. Então, no início, Darcy e Berta fizeram parte de um grupo de
de intelectuais, de antropólogos, que deram voz a essas comunidades todas, e hoje elas estão tendo as suas próprias vozes, o que é muito mais importante. Então não precisa mais da mediação do antropólogo, não precisa mais da mediação de um pensador, eles estão se fazendo ouvir e se fazendo entender nos seus direitos, né? Então, eu acho que, enfim, eu sou um otimista meio empedernido, né? Eu costumo dar bom dia até para buraco. Então, eu sou otimista. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem passado, quem sobrevive mais fortalecido. Então, as coisas tendem a, espero, melhorar, né? Lutamos para isso. E saber um pouco dessa história do casal, Berta e Darcy, isso é lindo, porque como um casal que cresce junto, que com foco no altruísmo consegue transformar, fazer mudanças significativas no mundo. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E você pode nos falar um pouquinho da proposta do Beijódromo? Quais atividades a gente tem aqui? Que tipos de evento? Como é que a gente consegue, no Beijódromo, passar esse legado para o público? Então, um beijódromo, qual foi o projeto do beijódromo? A Fundação Darcy Ribeiro conseguiu recursos federais e botou recursos próprios para construir o beijódromo para a UNB. Na realidade, o beijódromo é da UNB. Nós temos um termo de cessão por um período. Para cá nós transferimos o acervo do Darcy e de Berta. Então o primeiro andar inteiro é dedicado a Darcy e Berta. Principalmente o acervo de Darcy, que é muito grande, né? Na parte de baixo nós temos salas de atividades e temos esse auditório aqui, né? Que é para atividades culturais, atividades educacionais, das mais variadas possíveis. Nós fechamos um convênio, um acordo de cooperação técnica com o decanato de extensão daqui da UNB, muito importante. Fizemos isso antes da pandemia, o que fez com que a gente mantivesse uma certa atividade durante esse período todo, e a gente mensalmente está tendo atividade, desenvolve atividades com o decanato de extensão, com a UNB. Então, nós temos uma parceria com a UNB, naturalmente, porque isso daqui no futuro será da própria UNB, e temos uma cara voltada para fora também. A gente traz atividades de fora para realizar coisas aqui também. E temos outros projetos. Esse daqui, por exemplo, é um projeto editorial, chama-se Biblioteca Básica Latino-Americana. É uma coisa incrível, mas conhecemos vários intelectuais latino-americanos, amigos de Darcy, que se propuseram a participar do conselho editorial, e estamos realizando a duras penas, sem recurso público nenhum, apenas com nossa participação e colaboração entre as pessoas. E quando a gente quer, a gente faz. Pois é, apesar das dificuldades. É verdade. Darcy, eu tinha uma frase boa que dizia assim: a vida não é uma questão de existência, a vida é uma questão de insistência. E Zé Ronaldo, a gente está no finalzinho da nossa entrevista, infelizmente, mas eu gostaria que você, como presidente da Fundação Darcy Ribeiro, jogasse uma mensagem para o público, para que toque o coração desse povo lindo que te ouve, sobre todo esse trabalho lindo de Darcy e você como representante dele aqui neste momento. Uma breve mensagem de amor. É difícil. A forma como eu falo com emoção, já é uma forma de passar para vocês, de tentar mostrar para vocês como as coisas não podem ser desassociadas, né? O saber ligado à emoção e ligado às coisas que precisam ser feitas. Eu acho que principalmente o seguinte: juventude. Darcy pensava sempre no que vem, vocês que estão vindo. Pensem no país que vocês querem, pensem na vida que vocês querem, lutem por aquilo e tenham a capacidade de se indignar contra a injustiça, tenham a capacidade de se indignar contra as coisas ruins que estão aí no mundo, para tentar fazer o mundo melhor. Essa é a nossa luta, em última instância. Certo? Obrigado.
Que privilégio entrevistar esse ser humano lindo. Foi uma aula sobre a vida para mim, eu tenho certeza que para vocês também. Zé Ronaldo, muito obrigada por todo o seu carinho, obrigado por tudo que você nos trouxe de lindo. E estamos aqui finalizando o nosso Papo Supre, infelizmente, porque eu adoraria conversar muito mais com esse ser de luz. E você pode acompanhar nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Muito obrigada.